Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, tô aqui cedo gravando esse vídeo do dia seguinte, né? Porque hoje eu acordei até mais cedo para gravar esse bate-papo aqui com vocês a respeito do jogo, a respeito desse momento do Vasco, né? Lógico que a gente grava vídeos de pós-jogo tomado por emoção, normalmente quando o Vasco perde, são vídeos muito carregados de raiva, né, de estresse, de desapontamento, e quando venceu ontem, fazendo 3 gols, coisa que a gente não vê desde o dia do meu aniversário, 13 de março, o Vasco não fazia 3 gols, a gente fica assim feliz, eufórico. Aqui em casa meus filhos comemoraram pra caramba. Então vamos falar um pouco agora com calma, vamos ponderar algumas coisas importantes a respeito desse momento do Vasco. Antes eu só vou pedir para você deixar o seu joinha, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e falar da nossa parceira 1xBet. Se ontem tiveram muitos jogos, hoje então na Série A eu vou pontuar alguns jogos que eu acho que são jogos de gols. O América e o Ceará é jogo de gol. O Bragantino e o Urubu, jogo de gol também, principalmente ambos os times marcam, apesar da fase do Bragantino, o Bragantino vai ter que ir pra cima, vamos ver como é que vai ficar. E na Série B tem Bahia e Sport, jogo importante para o Vasco, e Cruzeiro e CRB. Cruzeiro estão pagando 1,42 na vitória do Cruzeiro, 3,92 no empate, 8,70 na vitória do CRB. Tá aí um XBet, canal Vascaíno Cerrado. O primeiro comentário fixado tem um link para você fazer o cadastro e com essas dicas você vai ganhar dinheiro, tá bom? O primeiro depósito eles dobram em bônus para você fazer apostas. Tá dado o recado aí da nossa parceira. E eu vou falar assim, eu vou começar trazendo um trecho da entrevista coletiva de pós-jogo do Emílio Faro, né? Ele falou sobre os processos que estão sendo feitos de uma maneira correta dentro do departamento de futebol e por isso obteve êxito na partida de ontem, né? Mencionou o Zé Ricardo, o trabalho feito por ele, meio que dando, né, ali uma moral para o Zé Ricardo com relação à vitória que aconteceu ontem. Vou deixar esse trecho aí para você ver. A partir desses dados, como você avalia a postura da tua equipe hoje? Bem, primeiro eu gostaria de fazer uma menção a quem startou o processo do elenco, da forma de jogar, que foi o Zé Ricardo. Uma pessoa ímpar na postura, na forma de lidar com todo mundo. Então gostaria primeiro de mencionar que eu não sei se ele já está viajando, se ele está em casa, mas que ele tem assistido a um jogo onde ele ia assistir a obra que ele iniciou. Cara, nós levamos 2 dias aí de trabalho e hoje o Vasco foi o treinador da partida. O Vasco é um time na qual eu cheguei em dezembro, a gente começou a se conhecer e o Vasco hoje está montado dentro de uma série de processos que facilitam todo o trabalho. Os jogadores hoje estão totalmente comprometidos com o trabalho do Vasco. E, mediante disso, eu fui representar todos esses processos muito bem estabelecidos no Vasco, dando sequência a tudo aquilo que o Zé Ricardo vinha fazendo. Então, hoje eu te digo que o Vasco conseguiu, depois de muito tempo, vencer fora de casa, depois de um bom tempo, sem conseguir fazer mais de 2 gols. A gente fez 3 gols, a gente conseguiu uma série de situações justamente porque o processo facilitou. Bom, agora vem uma parte que foi uma curiosidade de uma jornalista, mas que também ficou esse ponto de interrogação na cabeça dos vascaínos. Deixa ele até esse processo da SAF do Vasco ser resolvido ou já contrata um treinador às pressas para assumir a vaga do Zé Ricardo, né? Eu vou deixar a minha opinião, eu acho assim, se é para trazer treinador meia boca, se é para trazer treinador porcaria, se é para trazer treinador aposta, eu prefiro que deixe o auxiliar, né? Se o processo dentro do futebol tá andando, tá caminhando, se o time tá encaixado, então não precisa ter pressa para correr para trazer porqueira, né? Se for para trazer um bom treinador, um treinador de peso, sim, um treinador de nome, até porque treinador não recebe salário astronômico igual jogador, mas dá para trazer um bom treinador para um projeto legal e se for para fazer isso, a gente espera um pouco.
O Vasco ainda tem aí uma lenhazinha para queimar. Até o jogo contra o Cruzeiro, passou, a gente ainda tem essa tranquilidade. Agora, se é para trazer treinador porcaria, deixa o Emílio Faro aí. E ele foi perguntado por uma jornalista sobre essa situação dele ser efetivado. E ele responde até de uma maneira seca, falando que ele foi contratado para ser auxiliar. Ou seja, eu fui contratado como auxiliar técnico permanente. E foi até uma própria indicação e o conhecimento que eu tinha do coordenador técnico Eduardo Húngaro, que avalizou, o Zé indicou, e eu entrei dentro disso. Eu fui chamado para ser auxiliar técnico permanente. E qual é a função do auxiliar técnico permanente? Municiar o treinador que está presente de todas as situações que ele solicitar e, em caso de uma não permanência, para uma saída do treinador, um cartão do treinador, está disponível para representar o Vasco da Gama na beira do campo. Então, hoje eu não fiz nada além do que a minha função na qual eu fui contratado. Mas tem vontade, se surgir a oportunidade nesse momento? No Vasco, hoje, eu fui contratado para ser auxiliar técnico permanente. Ok? Bom, vamos fazer umas ponderações para a gente finalizar esse vídeo aqui. Hoje quem acordou e foi ver noticiário do Vasco, só notícias maravilhosas, né? Thiago Rodrigues aí, um dos melhores goleiros da Série B. Yuri Lara, líder em desarme na Série B. O Vasco tomou só 5 gols em 11 jogos. Nenê e Figueiredo participaram de 8 gols dos 11 gols feitos pelo Vasco, né? Tem ali o futebol ontem apresentado pelo garoto Andrei Santos e o Figueiredo. Mais uma vez, 2 moleques da base resolvendo a situação do Vasco. O Peck, a galera tá pegando no pé do Peck, que ofensivamente ainda está tendo decisões equivocadas, mas defensivamente é um jogador extremamente importante para esse esquema do Vasco, né? Então, assim, vamos esquecer esse oba-oba e vamos pensar o seguinte, né? O Vasco hoje tem um elenco? Não tem. Ele tem um time qualificado para sobrar na Série B? Também não tem. Ele está contando ali com o desempenho de jogadores que não devem ou não deveriam ser responsáveis, ter nos seus ombros a responsabilidade de levar o Vasco para a Série A. Por que eu estou dizendo isso? Vai parecer chato, mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o Figueiredo é herói. Amanhã, ou no segundo turno, o Figueiredo não presta. É um jogador que enganou muita gente. Vende, aluga. Quantas vezes nós, eu tô falando, tô me incluindo, nós fizemos isso com jogadores da base. Como estão fazendo com o PEC agora, né? Então a gente precisa ter um cuidado, que é o seguinte, esses moleques, eles não estão prontos. Eles estão num período de transição da base para o profissional. E são jogadores que oscilam. No jogo passado, nem o Andrei Santos, nem o Figueiredo jogaram absolutamente nada. Se eles pegam uma sequência de jogos assim, logo não presta para nada. Então a gente tem que tomar cuidado e tirar a responsabilidade do ombro desses moleques. Eles não têm que ser protagonista, né? Aí quem são os protagonistas no Vasco? Justamente os moleques, junto com um jogador de 41 anos de idade. O bom é a mescla. Hoje a gente não tem um time de garotos. Você tem 3 garotos em campo, com um tiozão ou um vovô, e o resto é um time de operário. Você tem os laterais que estão jogando certinho, você tem os zagueiros que encaixaram, você tem o volante que está jogando pra caramba, o Yuri Lara, você tem o goleiro Thiago Rodrigues, que é um goleiro fora de série. Então, esse conjunto fez com que a gente formasse um time que dá para competir, desde que a gente tenha um treinador também que consiga fazer esse time jogar ofensivamente, não covardemente, que uma hora a bola não vai entrar e a gente não vai viver de empate, né? Você vê que o empate que a gente teve com o Grêmio em casa quase nos custou aí ficar fora do G4 aí numa próxima rodada. Então é importante a gente pontuar essas situações. Não dá pra gente jogar a responsabilidade em cima dos moleques. Vem uma janela no mês que vem, precisamos contratar pelo menos uns 3 a 4 bons jogadores. Gente, isso é para reforçar, não é para excluir, não é para substituir, é para reforçar. O Vasco, nessa situação, vindo mais uns 3 ou 4 bons jogadores para tirar das costas do Nenê e dos moleques essa responsabilidade, aí sim a gente pode sobrar numa segunda divisão, no segundo turno aí da Série B e quem sabe conseguir uma vaga até antecipadamente, já começar a fazer um planejamento para a Série A do ano que vem.
Esse seria o mundo ideal. Então vamos tomar cuidado com oba-oba, com festa, com tá pronto, tá legal, tá ótimo, não precisa contratar bons jogadores, esse time sobe. Não, muito pé no chão, tá? Foi uma primeira vitória convincente na temporada. Então, a gente tem que ter o discernimento, o entendimento de que falta muito. Ainda falta muito para o Vasco estar no ponto. Beleza? Essas eram as considerações que eu queria trazer para você e eu quero saber o que você acha disso. A gente precisa de reforçar esse time, precisa de jogadores mais cascudos para tirar a responsabilidade dos moleques, né? Você concorda que esse treinador, se é para trazer um treinador meia boca, deixa o interino aí até que se traga um treinador importante, um treinador do tamanho do Vasco, e quando a gente está falando isso, a gente não está falando de luxo, a gente não tá nem de luxa, né? Tem muita gente querendo luxa. A gente está falando de responsabilidade de ter um treinador que entenda o que é o Vasco e que chegue e faça os jogadores acatarem, ou pelo menos ter ali uma figura de um treinador que tem uma história, que tem um currículo e que consiga, assim, de certa forma, fazer esse papel de gestor que falta dentro do nosso clube, porque a gente tem um presidente omisso e banana dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Beleza, gente? Desejar para você um dia abençoado. Não esquece o link aí da 1xBet, vem com a gente fazer a aposta, faz seu cadastro lá para me dar uma força aí no canal. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.